paz do Senhor Jesus. Vamos estar lendo o Salmo de número 146. Aleluia, glória a Deus. É bom estar na casa do Pai para adorar a Ele, bendizer a Ele e dizer o quanto o Senhor, nós o amamos o Senhor e quanto o Senhor nos ama. Glória a Deus. Salmo de número 146. E logo após a leitura, o Ministério de Louvor estará com a oportunidade. Aleluia! Louvo a minha alma ao Senhor. Louvarei ao Senhor durante a minha vida e cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipe nem os filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Bem-aventurados aquele que tem o Deus de Jacó por seu auxílio, cuja esperança está no Senhor, seu Deus, que fez o céu e a terra, o mar e tudo que nele há, e mantém para sempre a sua fidelidade, que faz justiça aos oprimidos, que dá pão ao que tem fome, e o Senhor liberta os encarcerados e abre os olhos aos cegos. O Senhor levanta, ó glória, levanta os abatidos. O Senhor ama o justo, o Senhor guarda o peregrino, ampara o órfão e a viúva, porém transtorna o caminho dos ímpios. O Senhor reina para sempre. O teu Deus, ó Sião, reina de geração em geração. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Oh, aleluia. Te exaltamos, Jesus. Não há Deus como tu. Não há Deus como tu, que guerreia as minhas guerras e me faz um vencedor. Não há Deus como tu.
Glória a Deus. Poder se sentar, igreja. Aleluia. Como é bom adorar o nosso Deus, amém? Hoje cedo eu estava no trabalho, aí o Marcelo me mandou uma mensagem, me ligou, né, padrinho? Me ligou falando: Jefinho, tem como você dirigir o culto hoje à noite? Eu falei: amém. Não vou correr não, amém. Eu dirijo sim, porque é uma responsabilidade muito grande, né, estar aqui na frente, falando de Deus. E eu estava falando com o Senhor assim, eu falei: Senhor, o que eu vou falar, o que eu vou fazer, né? E vocês vão entender já já. Às vezes nós planejamos tantas coisas e em cima dessas coisas que nós planejamos, nós colocamos as nossas felicidades. Às vezes nós planejamos em ter uma casa própria, não que isso seja errado, amém? Às vezes a gente planeja ter um carro do ano, né? Um carro que não dê problema com mangueira, um carro que não dê problema com bomba d'água, né? A gente planeja isso e em cima disso nós colocamos nossa felicidade. E também às vezes nós planejamos viagens. Nós planejamos também viagem, né? Para descansar, é sempre bom, né? Tá viajando, né? Para Búzios, Arraial, né? Ou até fora do Brasil também, né? E nós colocamos a nossa felicidade em cima disso. Só que, muitas das vezes, nós esquecemos de quem verdadeiramente importa em nossas vidas. Da onde verdadeiramente nós devemos colocar as nossas felicidades. E a gente acaba esquecendo e os nossos sonhos, os nossos desejos, eles vão se desfazendo. Às vezes a gente até conquista, mas não suple a verdadeira necessidade daquilo que nós queremos. Nessa noite, querido, eu não sei aonde você tem colocado a sua felicidade, mas eu venho te dizer nessa noite que a sua felicidade, elas tem que estar em uma só pessoa, que é o Senhor Jesus Cristo. O único que é a nossa verdadeira felicidade. Se nós depositarmos a nossa fé, a nossa confiança em Jesus, tudo, não é só algumas coisas, tudo Ele fará por mim e por você. E que nessa noite você possa ficar com essa palavra no seu coração e depositar a sua confiança em Jesus Cristo. Amém, igreja? Ministério de louvor. Aleluias. Com esse cântico nós queremos tirar as nossas ofertas. Você que trouxe sua oferta, o seu dízimo para depositar na casa do Senhor, nós vamos estar consagrando a Ele. Aleluias. Senhor, nós oramos e consagramos ao Senhor todos os dízimos, ó Deus, todas as ofertas que serão depositadas neste altar. Ó Deus, nós queremos, Senhor Deus, te agradecer, porque o Senhor é um Deus que não tem deixado faltar nada na tua casa. O Senhor é o Deus do ouro e da prata. Ó Deus, mas nós sabemos também que nós precisamos ser fiéis ao Senhor. Ó Deus, então, ó Pai, que a tua fidelidade conosco continue, não somente pelo que nós podemos ofertar ou dar, ó Deus, mas porque, ó Deus, amamos ser fiel ao Senhor, amamos, Senhor Deus, a nossa vida a Ti, ó Deus, entregamos o nosso ser totalmente a Ti, ó Deus, e Pai, nós queremos, ó Deus, entregar, ó Deus, cada valor que será depositado, que, ó Deus, seja, Senhor Deus, para utilidade da Tua casa, ó Deus, seja para reforma, para mantimento, ó Deus, o nome de Jesus, nós consagramos o Maad, a vida da Niceia, da Fabiana, toda a equipe do Maad, Senhor, que o Senhor continue dando a direção, ó Deus, e ungir os Teus filhos, para que eles possam, Senhor Deus, dar continuidade a este trabalho, Senhor Deus, de administração da Tua casa, e seja ungindo a cada um de nós. Assim nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Aleluias. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação.
anuncia entre as nações a sua glória, e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor, muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Aleluia. Agora nós vamos estar entrando no momento da palavra. Você possa estar estendendo a sua mão para cá para estar abençoando a vida do nosso pastor. Amém. Deus, louvado e engrandecido é o teu nome, Senhor, nós já te louvamos, nós já glorificamos o teu nome, Deus, e agora nós queremos ouvir a tua voz, Pai. Deus, em nome de Jesus, que o pastor venha ser instrumento seu nesse lugar, Senhor, porque nós queremos ouvir a tua voz. Nós já sabemos que o Senhor já falou o coração do teu filho, Pai, que no nome de Jesus, Pai, que nós venhamos receber, Pai, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para nós nessa noite, Senhor. Usa teu filho com ousadia e intrepidez, Pai, na tua presença, em nome de Jesus, Pai. Amém, Deus. Graça e paz, povo de Deus. Amém? Glória a Deus. Você pode tomar teu assento por alguns instantes, em nome de Jesus? Glória a Deus. O Jefferson falava aqui, né? Não ter um carro, que não dê problema. Que... Domingo eu cheguei em casa, a mangueira do meu estava estourando, só Jesus na minha vida. Mas graças a Deus já resolvi, com a graça do nosso Senhor, né? E é bom poder louvar o nome do nosso Deus, na verdade. É bom poder exaltá-lo em todo o tempo, engrandecê-lo sobre todas as coisas. Esse tempo de busca ao Senhor, de receber a sua palavra, eu tenho pedido ao Senhor para que nós sejamos capazes, nós, povo de Deus, né? Aqueles e aquelas que de alguma maneira somos
alcançados pela sua graça, pela sua bondade. Por que eu digo aqueles que somos alcançados, né? Toda a humanidade é alcançada pela graça do Senhor Jesus. Essa é a grande verdade. Toda a humanidade. Alguns reconhecem, outros não reconhecem. Nós que, pela misericórdia do Senhor, podemos reconhecer que somos alcançados por essa graça, a gente precisa... Obrigado, Cristiano. A gente precisa viver, caminhar, dar condução à nossa vida, de maneira que nós mostremos ao nosso próprio Deus que, de fato, essa graça faz alguma diferença em nós. Essa graça, de fato, move a nossa vida. Quero lembrá-los, evidentemente, que ao longo de algumas semanas, hoje é o último dia dessa série de pregação, nós estamos falando sobre a luta, sobre a guerra que há entre o desejo da carne e o desejo do Espírito. A Bíblia vai dizer que a carne, a tendência, a natureza dela é uma natureza pecaminosa. Logo, ela se compraz com o pecado, ou seja, ela se alegra com o pecado. Obrigado, Cristina. Ela se alegra com o pecado. Entretanto, a gente sabe que o pecado, ele mortifica o espírito. Logo, a gente entende que o pecado, ele não é vitamina, não é? Para a gente ficar se abastecendo de pecado. A gente não pode continuar nutrindo a nossa vida dessa maneira. Então, na noite desse dia, eu quero falar sobre um aspecto. Nós já falamos sobre muitos aspectos. Falamos sobre mortificar a carne, quando nós entendemos que é o Espírito de Deus que efetua em nós o querer e o efetuar, segundo a sua boa vontade. Falamos sobre a liberdade do Espírito, nas características do fruto do Espírito na nossa vida. Falamos sobre viver para Deus, entender, ouvir, praticar esse chamado de Deus para a nossa vida, não um chamado rotular, ministerial, porque um chamado ele não tem a ver com ministério, o chamado tem a ver com intimidade com Deus. Você entende isso em nome de Jesus? Depois nós falamos sobre, uma vez atendendo esse chamado de nutrir ou de manter essa intimidade com Deus, nós precisamos servir ao Senhor com tudo que somos e temos, com os nossos dons e talentos. Falamos isso quando nós falamos lá em Filipenses 2,5, né, que é o Senhor que nos move com íntima compaixão, com sentimentos que nos abastecem, servindo ao Senhor. E hoje nós vamos falar sobre uma peculiaridade do próprio Deus. Essa peculiaridade é a característica e a definição de amor que a Bíblia dá ao próprio Deus, que diz que Deus é amor. Essa singeleza de palavra não é uma definição de sentimento, de emoção. Aquilo que nós rotulamos, né, humanamente falando, quando a gente diz, eu amo fulano ou alguém, ou amo, como Jefferson disse, né, viajar, ainda que seja para Búzios, né, Arraial do Cabo, né? Quem gosta, amém, glória a Deus. Mas não é esse sentimento, essa definição de sentimento que nós temos. Mas o amar, e amar não é sentimento, volto a dizer, amar é uma decisão. É uma tomada de decisão. Amar a Deus sobre todas as coisas é decidir amar. E se sentir amado e perceber-se amado também é uma decisão. Você perceber que alguém te ama é você decidir que essa pessoa te ama, ainda que ela não ame. Perceba que a Bíblia, ela nos ensina dizendo que nós devemos amar uns aos outros. Consegue entender isso? Vamos lá, abre sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 17. Você conhece esse texto? Laurinha está com vergonha? Fica não, meu amor. Fica. Obrigado, meu amor. Obrigado, Liliane. Evangelho de João, capítulo 15. Que toda interrupção de culto fosse essa. Gosto muito. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 17. Amém?
O que diz aí na sua Bíblia? O que eu lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. A Bíblia não está dizendo, você pode gostar de alguém, você pode não gostar de alguém, mas você precisa decidir em amar. Essa é a definição clara. Lógico e evidente, meu irmão e minha irmã, que a nossa condição, a minha fala inicial tem por essa premissa, a nossa condição carnal é naturalmente nós detestarmos, não suportarmos, porque não usar a palavra odiarmos aqueles a quem nós não gostamos. De alguma maneira a gente rotula, fala, alguém que, por exemplo, torce pelo Fluminense, não gosto dessa pessoa, torce pelo Fluminense. Alguém que, por exemplo, se eu falar Flamengo, vai dar ruim aqui, não vai? Tem uma torcida grande aqui, né? Estou vendo 2 ali, então, mas amém. Mas os flamenguistas a gente ama também. Não? Alguém que torce pelo Botafogo, vou cortar na carne aqui do Thiago e do Alain. Alguém que torce, eu posso não gostar dessa pessoa, mas o fato de eu não gostar dela me permite decidir amá-la. Que isso, pastor? Que maluquice é essa? São 2 percepções totalmente antagônicas. É impraticável eu não gostar e amar. Veja, quando nós trazemos a nossa perspectiva de gostar, a gente fala que a gente não se relaciona com essa pessoa, ou não se relaciona com isso ou com aquilo, sim ou não? A gente não se permite conviver. Fulano tem uns pensamentos esquisitos, não gosto de fulano. Mas o mandamento de Deus não é não gostar dele. O mandamento de Deus é amar. E se o mandamento é amar, ainda que eu não goste, eu amo. E como a gente ama não gostando? Primeira pergunta que eu te faço. Como é que a gente ama sem gostar? Um exemplo aqui. Quem é que não gosta de beterraba? Alguém que não gosta de beterraba? Mas se bater num suco e te disser assim, é bom para a sua saúde, porque normalmente é, né? E se você tiver com uma anemia muito profunda, se você tomar, vai te fazer muito bem. Você vai tomar ou não vai tomar um suco de beterraba? Vai, porque te faz bem. Logo, a decisão de amar é para que me faça bem. E uma vez que faça bem a mim, eu agrado ao Senhor Jesus. Você entende isso em nome de Jesus? Outro exemplo. Quem aqui não gosta de fígado? Melhorou, tá vendo? Tem uma galera aí que não gosta de fígado. Não suporta comer fígado. Mas fígado, para quem também tem alguns problemas de saúde, é um excelente repositor, sobretudo de ferro. Se você tiver alguma, por exemplo, a tal da anemia falciforme, você fazer da sua dieta o fígado, você muito provavelmente não vai precisar tomar remédios para que você tenha suprida essa ausência no seu organismo. Logo, você come para te fazer bem. Agora, deixa eu complicar um pouquinho mais isso aqui, né? Quem é que de fato consegue não gostar aquele com quem você deita em sua cama, convive todos os dias? Tem alguém aqui que passa por isso? Claro que não. Não gostar dessa pessoa que convive com você não tem lógica, não tem sentido. O tratamento de Deus para a nossa vida é que, sobre a ótica de Deus, somos iguais. E nesse nivelamento da ótica de Deus, nós somos construídos para amar. E não para oscilarmos nas nossas percepções em gostar ou não gostar. Quando eu trago essa fala, meu irmão, minha irmã, nós precisamos ter a clareza de que
o mandamento contido em João 15:17, ele não é para ser projetado em outra pessoa, é para que eu me veja dessa forma, na forma da decisão de amar alguém e ser amado por alguém. Por que eu estou dizendo isso tudo? E a gente efetivamente entra na nossa mensagem hoje. Porque amar a Deus é uma condição inegociável para que sejamos alcançados e manifestos na graça do Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus, para ser revelada na nossa vida, a condição é amar. É amar e permitir ser amado. Permitir ser amado é permitir que o tratamento de Deus nos alcance. Um culto de hoje, de terça-feira, é para que a nossa percepção e o nosso espírito não seja construído sobre dogmas religiosos. Se quem está certo, quem está errado. Não, é para que a vontade manifesta na graça do Senhor Jesus seja revelada na minha vida. E como é que isso acontece? Quando eu permito que o Senhor me ame e que eu o ame de maneira clara e objetiva. Como é que isso tudo acontece na nossa cabeça? E para nós, seres humanos, é muito difícil perceber isso, porque nós somos seletivos, sim ou não? Nós somos seletivos. Nós construímos, na verdade, muros, faixas seletoras, eu prefiro essa expressão, faixas seletoras na nossa vida daquilo que nós gostamos ou não gostamos. E quando nós desenhamos, construímos essas faixas seletoras, nós colocamos dentro delas a decisão de amar ou não amar, porque a gente mistura o gostar com amar e o amar com gostar. Quando, na verdade, o mandamento de Deus, para mim e para você, é amar incondicionalmente, invariavelmente. Quer ver uma percepção clara disso? Abre a sua Bíblia comigo aí, por favor. 1 de Pedro. Pastor, não estou entendendo onde o senhor está querendo chegar. Você vai entender já já. Primeira de Pedro, capítulo 2, primeira carta ao apóstolo Pedro, capítulo de número 2. Todos nós conhecemos esse texto, mas permita-me lembrá-los dessas características. Quando o apóstolo escreve, e começa a orientar as igrejas, o apóstolo Pedro escreve essa carta e começa a orientar as igrejas para onde essa carta, melhor dizendo, foi destinada, pela altura ali da Mesopotâmia, onde a gente tem a área oriental do Oriente Médio, a parte sul, que é já saindo de Jerusalém. A gente começa a ver essa orientação do apóstolo da seguinte maneira. Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9, diz assim: porque vocês são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Antes, vocês nem eram povo. Olha só como é que ele está falando. Vocês antes nem eram povo, agora são povo de Deus. Antes não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançaram misericórdia. Características essas que todos nós conhecemos como geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para uma finalidade. Para que alcancemos essa finalidade do Senhor, a condição é amar. Se nós de fato desejamos ser nação santa, vamos lá comigo, geração eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva de Deus, eu ainda vou pregar sobre cada uma dessas características, mas hoje eu vou passar bem passando por elas, para que nós sejamos tomados por essas características. A condição de vivência da nossa vida é amar a Deus, é amar e ser amado por Ele. E tem uma finalidade. A finalidade disso é proclamar. E veja que no versículo seguinte,
versículo 10, ele vai dizer assim: porque antes nem povo vocês eram. Povo de Deus, no linear das coisas, nem era. Agora vocês foram alcançados. Eu falo com alguém que um dia foi alcançado pela graça do Senhor Jesus nessa noite, em nome de Jesus. Ah, bom, eu estava achando que o povo não estava dando glória, está esquisito esse negócio, meu Deus. E nós fomos alcançados. E essa graça, quando ela nos alcança, ela nos direciona para uma finalidade. Pois bem, chegamos ao ponto de entendimento daquilo que nós começamos a falar. Quando nós nos deparamos com o desejo da nossa carne e os desejos do nosso espírito, a gente precisa ter clareza de que uma coisa, um aspecto, é o linear de tudo que a gente fala, de tudo que a gente percebe. Chama-se relacionamento. É impossível nós nos debruçarmos sobre a vontade de Deus, ou a vontade do nosso espírito em fazer a vontade de Deus, e lutar, fugir, correr da vontade da carne, das percepções da carne, sem que nós possamos construir um relacionamento com Deus. E um relacionamento com Deus não é baseado em jargões, não é baseado em modas. E aí, meu irmão, minha irmã, você certamente já viu ao longo de muita história, pouquíssimas pessoas aqui têm menos de 20 anos de idade. Pouquíssimas pessoas, pouquíssimas. Mas certamente nesses 20 anos de idade que você tem, certamente você já ouviu a moda do riso do espírito. Quem aqui já viu esse negócio? O riso do espírito. Fala a verdade, gente. Me ajuda aí. Já viu esse negócio? Riso do espírito. O candando vai passando, vai fazendo um negocinho assim com a mão, todo mundo começa a entrar na gargalhada, Jefferson. Todo mundo começa a rir. Nunca viu isso não, varão? Não? Vamos trocar um pouquinho mais de WhatsApp, que você vai entender isso. O cara começa todo mundo a rir, sem propósito, sem direcionamento. Quando não, é uma unção do maratonista. Só falando assim, que é para não ser mais jocoso. Sai todo mundo correndo, sem propósito, não tem direcionamento. É uma correria no meio de não sei o que lá. São modas que vão acontecendo. Deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão, minha irmã. Todas essas modas passaram. Outras virão. A única coisa que precisa permanecer na minha e na sua vida chama Sagradas Escrituras. Porque nela tem promessa, nela tem revelação, nela tem direcionamento, nela tem construção de relacionamento com Deus. Todas essas modas, certamente você e eu conhecemos pessoas que experimentaram essas modinhas. O sopro, a banda, o soco, o cair, o deitar, o rolar, a risada, isso e aquilo chamado, rotulado pelo Espírito. E hoje muitas dessas pessoas estão aonde? Largadas, sem relacionamento com Deus, porque são pessoas imediatistas, que acham que ter a presença de Deus, ou viver a presença de Deus, é algo subjetivo dentro de 2 horas de culto, e não é. Quando para que nós vivamos essa graça, e sejamos detentores e propagadores dessa graça do Senhor Jesus, precisamos construir diariamente relacionamento com Deus, em todos os instantes. Porque quando a gente constrói relacionamento, a gente lembra, inclusive, dos votos matrimoniais, né? Fiel até a morte, na doença, na pobreza, na saúde e tal, um monte de coisa. Mas no primeiro caô que dá, linha na pipa. Ou quando não, prostituem-se espiritualmente. Dizem que sentem a presença de Deus, vivem na presença de Deus, mas na primeira situação de vida, quer que seja boa, quer que seja muito ruim, vão adorar outros deuses. Você passa por fulano está catolado. Passa por Beltrano, está deitando no meio de uma encruzilhada. Ei, em nome de Jesus, meu irmão, minha irmã, o nosso Deus, ele não tem compromisso com modinha. O nosso Deus, ele tem compromisso com quem tem relacionamento com ele. E deixa eu te dizer uma coisa, meu amado, minha amada. Todos aqueles e aquelas que experimentaram e construíram um relacionamento com Deus, o Senhor não desamparou. Todos aqueles e aquelas que buscaram e viveram intensamente esse relacionamento com Deus, hoje estão ao lado do nosso Pai Celestial por toda a eternidade.
Como é que nós vamos estar daqui a um tempo? Como é que a nossa vida estará daqui a alguns anos? Será que vão olhar para nós e vão dizer assim, fulano é o fulano da modinha. Fulano andava assim, andava assado. Hoje nem se tem percepção daquilo que ele era. Ei, meu irmão, minha irmã, eu quero que em nome do Senhor Jesus, se o Senhor Jesus não voltar amanhã para as nossas vidas, as pessoas olhem para nós, nos vejam e nós sejamos tomados pelo Espírito Santo de Deus como discípulos e discípulas do Senhor Jesus. Alguém que tem relacionamento com Ele. Alguém que exala esse amor, que nos constrói dentro desse relacionamento e não vive apenas por um rótulo, sobretudo denominacional ou de moda. A minha, a sua vida precisa estar direcionada no querer do Senhor Jesus. E para isso, nós não podemos negociar a presença de Deus na nossa vida. Nós não podemos negociar a vitalidade das Sagradas Escrituras na vida de cada um de nós. Nós não podemos abrir mão da palavra revelada de Deus para a nossa vida. Porque o nosso Deus, Ele não passa. Ele é. E se Ele é, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, nós seremos aqueles e aquelas que ouvirão: vinde bendito de meu Pai. Porque Ele não está preocupado com a moda, Ele não está preocupado se tem ou não tem campanha. O Senhor está preocupado com os verdadeiros adoradores que adoram a Ele em espírito e em verdade. E essa construção da nossa vida muitas vezes é feita sobre subjetividades. Eu acho que eu posso fazer isso. Hoje eu estou na igreja, amanhã eu estou no mundão. Hoje eu estou rodando no Espírito, amanhã eu estou... Que isso, meu irmão, minha irmã? Em nome de Jesus. Não se permita viver dessa forma. Ei, você, meu irmão, minha irmã, que está conectado com a gente aí, em nome de Jesus, não se permita experimentar as coisas passageiras desse mundo. Entenda bem, o que o Senhor tem para mim e para você é para que nós vivamos a eternidade com Ele, para a glória do nome dEle. Então, em nome de Jesus, olhe para o Senhor e deixa que esse olhar de amor, de graça, nos alcance, te alcance, todos os dias das nossas vidas. Mas veja bem, graça de Deus sobre a nossa vida não é salvo-conduto para o pecado. Vou repetir. Graça de Deus sobre a nossa vida não é salvo-conduto para o pecado. Eu fui alcançado pela graça. Que graça maravilhosa. Que coisa boa. Como é bom sentir a presença do Senhor. Amanhã, ou quando eu dobrar aquela esquina ali, estou xingando todo mundo que passa na minha frente, estou amaldiçoando todo mundo que passa na minha frente. Ei, em nome de Jesus, a graça do Senhor, ela nos transforma. Diga isso comigo em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus, ela me transforma de dentro para fora. Então, em nome de Jesus, eu não posso ser a mesma pessoa. Eu não posso ser o mesmo. Eu preciso ser alguém diferente. Você depois que for para a igreja, você virou um bobão, para não falar outra palavra, né? Você virou um bobão. Virei. Porque o meu Senhor é quem me justifica. Diga glória a Deus em nome de Jesus. Mas você foi para a igreja, você passou a ser um banana. Eu sou um banana mesmo. Porque está escrito na palavra de Deus que a vingança pertence ao Senhor Jesus. Não é minha. Mas você antigamente era o cara colérico, todo mundo que cruzava o teu caminho, você rispava e pá. Você agora ficou diferente. Porque a graça do Senhor me faz não irar e não pecar mais. Você é pessoa nova, diferente, transformada em nome de Jesus. Só que as nossas construções, elas são, volto a dizer, pautadas naquilo que nós entendemos como favoráveis para nós. O apóstolo Tiago, ele escreve uma coisa muito interessante. Abre comigo a sua Bíblia. Tiago. Eu já estou caminhando para o final já. Para que a minha e a sua vida, de uma vez por todas, você pode até se perceber ainda no processo. Que processo? Esse processo que a gente está falando, de não ceder aos desejos da carne,
não ceder à concupiscência carnal, e também não se vitimar quando você for pego, se pegar no sentido de você se perceber, caramba, pequei, caramba, fiz aquilo que eu fazia e não quero fazer mais, vou desistir de tudo. Não, negativo. Seja um novo homem, seja uma nova mulher, que quando perceber que pecou, abandone essa prática, não seja mais. Se você se perceber de uma maneira esquisita aquilo que o Senhor tem te moldado, que o Espírito Santo possa ser aquele famoso sinal amarelo, né? O famoso sinal de atenção, que você possa perceber, Senhor, eu preciso me abandonar disso, eu preciso largar isso. Tiago 3, acompanha comigo aí, em nome de Jesus. Versículo 11, você também conhece. Lê comigo, por favor, então, a partir do versículo 9. Com ela, com a boca, bendizemos o Senhor e Pai. Também, com ela, amaldiçoamos as pessoas, criadas à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, isso não deveria ser assim. Por acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar água doce e água amarga? Meus irmãos, será que a figueira pode produzir azeitonas ou a videira figos? Assim também, uma fonte de água salgada não pode dar água doce. Quando nós falamos sobre fonte a jorrar, né, a Bíblia ela vai dizer que a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se a gente começa a vomitar palavras torpes, palavras de maldição, né, palavras que desagradam, que ferem, que machucam, que matam pessoas, que fonte é essa que está dentro da gente? Se a gente de fato quer ser percebido e ser achado como aquele e aquela que um dia experimentou e experimenta a graça do Senhor Jesus, nós precisamos necessariamente transformar isso, mudar isso. E todas as vezes que surgir aquela vontade, sabe? Aquela vontade, né? Aquela vontade que vem lá dentro, de você falar aquela palavra substancialmente grande. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Você tem aquela vontade de dizer aquela palavra substancialmente. Ei, refreia a tua língua em nome de Jesus. Segura. Quando tiver com vontade de dar aquele, entendeu? Aquele carinho suave em alguém, não faz isso não. Segura aí. Permita que a fonte que está dentro de você, que passa a jorrar dentro de você, seja uma fonte de águas doces e não de águas amargas. Para que você não seja confundido com aqueles e com aquelas que vivem da modinha, sabe? Aquelas que só experimentaram o movimento, mas não experimentaram a graça. Eu começo a encerrar dizendo, meu irmão, minha irmã, que águas de um rio, águas de uma fonte, as águas, elas são sempre jorradas, elas sempre vão se renovando, vão sempre jorrando. Por isso que a Bíblia não fala que deve jorrar a partir de nós a água dessa fonte, mas sim que nós precisamos ser a fonte. Percebe isso? A Bíblia não está dizendo que a gente tem que, deixa essa água. Não. Nós, de dentro de nós, precisa gerar essa fonte. Porque tudo que é passageiro, um dia tem o seu fim, um dia tem o seu término, um dia tem o seu esquecimento. Agora, quando nós jorramos, quando nós somos a fonte, quando de dentro de nós tem a fonte, ela vai manter para todos sempre essa fonte, esse jorrar de águas. O que eu quero dizer sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, não seja apenas as águas que passam. Permita que o Senhor gere dentro de você a fonte que vai gerar as águas, a verdadeira fonte que vai gerar as águas. Quando o Senhor ele traz o tratamento dele para a nossa vida, não é um tratamento paliativo, não é um tratamento que mais tarde a gente vai ter que repetir doses para que haja uma recuperação. Não. O tratamento de Deus traz cura por completo na nossa vida.
E essa cura é essa fonte. Essa cura, ela transforma, ela restaura. E mais do que nos restaurar, nós nos tornamos aptos em Deus para sermos restauradores de vida. Diga glória a Deus em nome de Jesus. E nesse momento, meu irmão, minha irmã, antes de tudo que precisa acontecer na nossa vida, de fato aconteça, antes de que a brevidade das nossas preocupações se finde, antes que as nossas necessidades físicas, psíquicas, sociais sejam supridas, antes que as nossas vontades materiais e imateriais sejam alcançadas, antes que as nossas alegrias sejam compostas por outras alegrias, antes que o sorriso que estampa nos nossos lábios nos dias de hoje seja coberto por outros sorrisos maiores ainda daqui para frente, antes de tudo isso, que o nosso viver engrandeça e exalte o nome do Senhor Jesus. Para que ao decidirmos amar e ao decidirmos ser amados, nós não façamos escolhas se gosto, se não gosto. Apenas possamos amar ao nosso Deus, para que em nós e a partir de nós haja uma fonte, e a fonte da água viva do nosso Senhor Jesus Cristo. Numa noite de oração, numa noite de cura, numa noite de libertação como essa, a tua e a minha vida precisa ser desprendida de todo mau sentimento, de toda experiência um dia passada, amarga ou não, para que possamos experimentar o renovar da graça do nosso Deus sobre a nossa vida, sobre as áreas da nossa vida. De fato, se nós nos debruçarmos nesse momento e perguntarmos sobre as experiências que cada um de nós tivemos aqui com o nosso Deus, as experiências que nós tivemos, as experiências que nós gostaríamos de ter, certamente um mar de falas nós teríamos aqui. O Senhor, Ele conhece todas essas coisas, Ele sabe tudo que nós vivemos e passamos. Só que o nosso Deus, Ele já passou por isso que nós vivemos. O olhar dele não está naquilo que aconteceu, está naquilo que Ele tem projetado para cada um de nós. E esse projetar de Deus para a nossa vida é a eternidade que Ele mesmo já construiu e aguarda que nós vivamos para a glória do nome dEle. Nessa noite de oração, meu irmão, minha irmã, eu quero muito que o teu espírito seja construído, para que quando você se perceber desejoso em viver as paixões da sua carne, você seja aquele e aquela capaz de dizer: não, a prioridade da minha vida se chama Jesus Cristo de Nazaré. Você pode ficar de pé aí no seu lugar, em nome de Jesus? Quero que você feche os seus olhos nessa noite e apresente para Deus essas circunstâncias da sua vida. Quero beber do teu rio, Senhor, sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em tuas águas, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, enquanto você apresenta para o Senhor, vai adorando a Ele, vai exaltando a Ele, vai glorificando o nome dEle nessa hora, em nome de Jesus. Exalte a Ele. Diga: existe um rio. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande
águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Onde ele passar, Por onde o rio, tudo vai transformar. Oh, aleluia. Pois leva a vida do próprio Deus. Este rio está neste lugar. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir nas águas, eu quero beber, eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Eu quero beber, quero beber do teu rio, Senhor. Sacia a minha sede, oh, lava o meu interior. eu quero fluir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte. Oh, aleluia. Eu quero te fazer um convite nessa hora. Um convite. Já entendemos que a fonte precisa fluir dentro de nós, amém? Amém? De repente a gente já construiu isso na nossa mente, dizendo até que essa fonte já jorra. Mas são tantos entulhos, tantos percalços que são postos na nossa vida, que acontece na nossa vida, que parece que essa fonte está sufocada. Parece que ela está sendo desabastecida. Mas deixa eu te liberar uma palavra profética nessa noite. Essa é a noite desses entulhos serem arrancados. Essa é a noite dessas pedras, dessas dificuldades não serem suficientes para tapar o fluir dessa fonte no seu vida. Você que entende isso nessa noite, meu irmão, minha irmã, vem aqui na frente, vamos orar junto em nome de Jesus. Vem aqui na frente, vamos orar juntos. Eu já estou de joelhos aqui na frente já. Ei, Deus, Santo de Israel. Ah, Senhor, Espírito de Deus. Ah, Jesus. Quero beber do teu rio, Senhor. Sacia minha sede. Eu quero ir em tuas águas. Eu quero beber da tua fonte, fonte de águas vivas. Santo Deus, eis-nos aqui, Senhor. Gratos, alegres, gratos porque entendemos que temos um Deus que nos ama, alegres porque percebemos que em meio a tantas lutas, o Senhor não nos deixa de amar. Senhor, nós nos colocamos nessa hora, reconhecendo, Deus, que em algum momento da nossa vida, essa fonte que o Senhor gerou em nós foi soterrada. Tantas preocupações emocionais,
tantas problemáticas de vida, tantas circunstâncias, Senhor, que fugiu ao nosso controle e acabou soterrando o fluir, o jorrar dessa fonte. Senhor, mas nessa hora, debaixo da Tua palavra é essa que diz que nós somos nação santa, povo de propriedade exclusiva Tua. Palavra essa que diz que da nossa vida tem que jorrar água doce, não amarga. Senhor, eu te peço que com a Tua mão de poder arranque esses entulhos das nossas fontes, arranque essas complicações da vida, arranque essas problemáticas, Senhor, de maneira que tudo isso que acontece, Pai, não seja mais forte do que a fonte que gera de dentro de nós, que jorra de dentro de nós. Então, Senhor, em nome de Jesus, como a forte de um geyser de água, Senhor, que essas águas agora dessa fonte possa suplantar, possa derrubar toda barreira, toda problemática, todo percalço da nossa vida, Senhor, para que águas cristalinas sejam geradas em nós e através de nós, que sejamos, ó Deus, aqueles e aquelas que propagarão a Tua palavra, propagarão a Tua graça. Viveremos as Tuas promessas, viveremos o Teu querer nessa terra. Então, Deus, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo, faz fluir, faz fluir, faz fluir. Faz fluir, Espírito Santo, faz fluir, para que a nossa personalidade, para que a nossa carne, em momento algum, suplante a vontade do Teu Espírito em cada um de nós, pois somos Teus, povo de propriedade exclusiva Tua. Então, Pai, que nessa noite, em nome de Jesus, o Teu Espírito Santo tenha primazia nas nossas vidas. Primazia, Deus, para a glória do Teu nome. Te engrandecemos e Te adoramos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meu irmão, minha irmã, que você tenha uma noite de bênção, uma noite de paz. Você que trouxe nessa noite o seu pedido de oração, queria te convidar a colocar aqui na nossa, depositar aqui na nossa caixa. Pega aqui, Jefferson, por favor. Se você trouxe, traga, coloca ela aqui. Coloca aqui. Nós vamos orar, vamos interceder agora. Quero louvar a Deus pela vida da Débora e do Kaique, que nos visitam nessa noite, sejam muito bem-vindos. Da Jéssica também, que está aqui com a gente, né? Glória a Deus pela vida do, eu esqueci o nome dele, João, né? Pela vida do João, que está com a gente aqui, né? E dizer que é muito bom celebrar o nome do nosso Deus. Melhor ainda quando fazemos isso como um corpo, amém? Amém? Glória a Deus. Eu queria, antes de nós orarmos, na verdade, junto com os pedidos de oração, nós temos um clamor aqui por alguém que está com suspeita de Covid. É o pai de um rapaz lá da Igreja Metodista de Caxias. Ele fez esse pedido para que nós orássemos pela vida dele. O nome do senhor é Luiz Fernando dos Santos. Eu queria que nós acrescentássemos o nome dele nas nossas orações agora, junto com os nossos pedidos de oração. Você pode ficar de pé aí no seu lugar mais uma vez? Nós vamos clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, mais uma vez nessa noite, para que a resposta do milagre aconteça, em nome de Jesus, amém? Feche teus olhos aí, vamos clamar, vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor, cremos plenamente que Tu és um Deus de cura, que Tu és um Deus de salvação. Agora, Pai, nós apresentamos a vida do Luiz Fernando nas Tuas mãos, cujo estado, Deus, é uma internação num CTI, cuja condição clínica
estar entubado. Para a literatura da medicina, Deus, apenas há uma única possibilidade: esperar acontecer alguma coisa. E isso que a medicina não consegue explicar, Senhor, nós chamamos de milagre. E milagre, o Senhor é especialista em fazer. Então, Senhor, nessa hora, que a Tua mão de poder seja sobre a vida desse Luiz Fernando, sobre a vida dele e sobre a vida dos demais internados, ó Deus, sobre a suspeita ou sobre o diagnóstico, ó Deus, de Covid, muitos até com sentença de morte. Pai, Tu és um Deus de vida. Então, Senhor, que o fôlego de vida seja mais uma vez soprado sobre a vida desses homens e dessas mulheres, para que haja um milagre, Deus. Um milagre, Pai, que mexa com toda a estrutura da medicina. Um milagre que contraria a expectativa humana. Um milagre que impacte a raça humana, Deus. Para que essa raça humana, mais uma vez, glorifique e exalte ao Teu nome. Colocamos, a Deus, os nossos pedidos de oração diante do Senhor. Pedidos, a Deus, que foram escritos, vontades, manifesta expressamente através de palavras, colocadas diante do Senhor, porque precisam de socorro, precisam de auxílio, Senhor. Outras palavras nem foram ditas porque não temos mais condição de dizer. Nos falta fôlego, nos falta, Senhor, palavras para externar um anseio do socorro que precisamos do Senhor. Então, Deus, nessa hora, Deus de providência, Deus conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, que haja restauração de relacionamento, que haja ressurreição de propósito de vida, que haja, Senhor, sentenças favoráveis, Senhor, que haja libertação, que todo usuário de droga, de bebidas, qualquer que seja, Senhor, que haja uma libertação sobrenatural nessa noite. Que o Teu socorro, Pai, alcance a nossa tenda, em nome de Jesus. Pai, que esses pedidos sejam por Ti recebidos. E que muito em breve, Senhor, possamos fazer uma grande festa para testemunhar das maravilhas que o Senhor tem feito em nós e através de nós. Para a glória do Teu nome, Senhor Jesus, já Te agradecemos. Obrigado, Deus, pelos livramentos. Obrigado pelos escapes. Obrigado, Deus, pela Tua guarda nas nossas vidas e pelo Teu infinito amor demonstrado a nós. Ser conosco em todos os dias das nossas vidas. Ser presente de forma extraordinária, Senhor. Que possamos continuar experimentando da Tua graça. Que possamos ser propagadores, ó Deus, anunciadores da Tua graça, onde quer que estejamos. E que em todo tempo o Teu nome seja adorado, exaltado, glorificado, engrandecido sobre todas as coisas, Pai. Nós Te agradecemos nessa noite mais uma vez, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, que a Tua e a minha vida seja abastecida mais e mais pela doce presença do Senhor, pela Sua poderosa mão, e que antes que o dia termine hoje, o Senhor manifeste mais uma vez o poder dEle em nós e através de nós. Amém? Meu irmão, minha irmã, semana de bênção, semana de paz. Se Jesus não voltar, até domingo, 9 horas, nossa escola dominical, às 18 horas, o nosso culto de celebração. Diga. A classe, qual é a classe, Leandro, que vai estar aqui domingo? Gaditas, vai ser domingo presencial aqui, a classe dos Gaditas. Então, não falte, não deixe de estar conectados em nome de Jesus. E você que não vai estar presencialmente aqui, conecte-se, né? Busque aí o seu professor em nome de Jesus, para que a gente continue caminhando com as nossas classes de escola dominical. Amém? Feche teus olhos mais uma vez. Senhor, Te engrandecemos e Te louvamos. Conduza-nos debaixo da Tua paz, da Tua graça aos nossos lares. Nos dê uma continuidade de noite e de semana na Tua presença. Que o Teu milagre, Deus, nos alcance. Que as portas sejam abertas sobre as nossas vidas. Que as curas nos alcancem, ó Deus, para a glória do Teu nome. Oramos a Ti e agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Recebamos a bênção nessa hora. Que o amor, a graça, a consolação e o poder
do Deus que é Pai, Filho e Espírito esteja sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre os nossos relacionamentos e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra. Amém, amém e amém.